Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Um estudo na lição 11 da Escola Bíblica Dominical, a lição 11, que tem o tema A Visão do Tempo e o Milênio, quarto trimestre de 2022. Quarto trimestre de 2022, como nós sabemos, tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, quarto trimestre que está se encerrando. Só faltam depois da lição 11 mais duas lições e vamos esperar agora a lição do primeiro trimestre de 2023. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Que Deus continue abençoando a todos e que nós possamos caminhar juntos o caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo, aquele que foi, mas a qualquer momento estará voltando. E essas lições, no livro de Ezequiel, tem sido lições abençoadas, que tem enriquecido muito o nosso conhecimento, muito aprendizado e alerta para nós, para que nós permanecemos firmes na presença de Cristo. A lição 11, ela tem sua leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 43, do versículo 1 ao 9. O objetivo da lição, primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Segundo, identificar o templo do milênio. Terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, sobre o que vem depois da restauração, dividido em 3 subpontos. O segundo ponto, o templo do milênio, dividido em 4 subpontos. Terceiro ponto, santidade e glória, dividido em 3 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel, capítulo 43, versículo de 1 a 9, que diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao Oriente Quebar, ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Veja que tudo veio pelo Oriente, né? Tanto na primeira visão, como agora, tudo vem pelo Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Veja, não mais contaminarão o templo do Senhor. Tá vendo? Não mais. Isso que ele deixa bem claro aqui, ó. No versículo 7. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Veja, o nome dele é o quê? Santo. Não mais contaminarão o nome do Senhor. Veja, nem eles, nem os seus reis, veja, nem o povo e nem os reis contaminarão mais o nome do Senhor, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, tá vendo? Nem com prostituição, nem com os cadáveres dos reis, nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira, tá vendo? Eles contaminando o nome de Deus. E Deus consumiu a todos. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tá vendo? Deus dizendo que quando tira o pecado, ele vai habitar no meio do povo para sempre. Tá vendo? Nossa leitura textual vai dizer: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Verdade prática vai dizer, o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória, tá vendo? A santidade de Deus é a expressão máxima da glória dele. E profanar essa santidade é um ultraje, né? O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual, é claro. Porque aqueles que vão pecar contra Deus, ele vai ser o quê? Destruído. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não anda de mão dada com o pecado, pelo contrário, ele ama o pecador e abomina o pecado. Os hinos sugeridos da lição são 312, 371, 520 e 525 da harpa cristã. Introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos futuras, né, cara? Porque mesmo o povo pecando, mesmo o povo andando por caminho diferente, Deus ainda quer abençoar eles. Deus ainda quer restaurar eles. E como ele vai fazer? Vai restaurar completamente a nação de Israel, tanto espiritual como na versão nacional, né? Porque vai reunir todos e vai restaurar ele nacionalmente e espiritualmente. E isso nós já estamos vendo que está acontecendo, porque Israel foi declarada como nação, ela não era, né? Mas depois foi reconhecida como nação pelas Nações Unidas, já é um primeiro passo. Só falta agora a restauração espiritual. Aí diz, estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veja, não é agora, é um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa o capítulo 40, os capítulos 40 ao 48. Mais um registro da volta da glória de Deus aparece depois da destruição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. É claro, é uma parte da promessa divina de restauração, porque enquanto o templo estava em pé, a presença de Deus estava ali. Depois que o templo foi colocado abaixo, a presença de Deus, ela se foi, mas ela vai voltar futuramente, não agora, mas em breve ela estará de volta. Primeiro ponto, palavra-chave da nossa lição, santidade. Primeiro ponto, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo. Claro, que tudo ele viu lá no início do livro de Ezequiel e continua ainda a ver novamente. Por isso que ele diz, né? O padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1, a linguagem é a mesma da visão do capítulo 8. Então, tudo que aconteceu no capítulo 1 é a mesma coisa no capítulo 8. Quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo, né, que tudo ele foi levado em espírito. E Deus mostrou aquela visão de tudo que ia acontecer. A saída da permanência de Deus do templo, tudo Deus mostrou a ele. Primeiro subponto, a porta oriental do templo. Ezequiel 43:1. Os capítulos 40 a 42 descreve o complexo do templo com suas áreas, espaço e dimensões, mas só no capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho de Oriente, Ezequiel capítulo 40, verso 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, verso 1. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desse oráculo lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi uma em direção ao Oriente, Ezequiel capítulo 10, verso 19, e Ezequiel 11, 23. E que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Entendeu? Ele foi para o Oriente e vai voltar pelo Oriente. Da mesma forma que ele saiu, ele vai voltar pelo mesmo lugar. Segundo subponto, 3 observações importantes. Ezequiel capítulo 43, e versículo 2. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Yahvé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Né? Primeira vez que ele já tinha visto essa visão da glória de Deus se retirando.
A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 3. A voz como muitas águas. Ezequiel 43, verso 2. É uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 15. Apocalipse capítulo 14, verso 2. Apocalipse capítulo 19, verso 6. É claro que Deus ele é poderoso. Todo o poder dele não é do homem, é de Deus. O homem não tem mais poder do que ele, só quem tem o poder é Deus. Esse ser da visão do profeta. Esse ser da visão do profeta. Como a semelhança de um homem, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. É o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Só que Ezequiel já tinha visto ele, um homem ali em pé, né? E ele disse que com uma semelhança de um homem, né? Terceiro subponto, as reminiscências. Ezequiel capítulo 43, verso 3. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, né? A primeira experiência que ele teve como profeta foi dessa mesma forma. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e Ezequiel capítulo 8, verso 3. Estudamos na lição 4 que a glória de Yahvé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do povo. É claro, porque enquanto o templo estava de pé, né, a presença de Deus estava ali. E depois a presença de Deus ela se foi. Quando a presença de Deus se foi, o que aconteceu? O templo foi abaixo. Porque Deus não se fazia mais presente. Quando saiu a presença de Deus do meio do povo, o templo foi colocado abaixo. Aí ele diz: depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, Ezequiel capítulo 40, verso 1. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta, tá vendo? Tudo para o futuro. Não é para aquele contexto, que a glória vai voltar. Ela se retirou, mas ela vai voltar. Segundo ponto, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Isaías capítulo 2, verso 2 até o 5 e Joel capítulo 3, verso 18. Mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhe, tá vendo? Todos eles viram, os outros profetas, mas ele é o único que viu os detalhes e falou sobre isso. Primeiro subponto, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele as peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, segundo as Crônicas, capítulo 5, versos 6 a 8, o altar de ouro do incenso, o candelabro ou o castiçal, a mesa dos pães da proposição, segundo as Crônicas, capítulo 4, versículo 19, versículo 20. Tudo isso tinha no primeiro templo. Só que agora no segundo não tem mais. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele, Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio, é claro, porque Jesus ele cumpriu tudo. Todos os rituais que era acontecer no templo e no tabernáculo, quem cumpriu foi quem? Cristo. Por isso que não precisa mais desses rituais, que tudo isso foi cumprido em Cristo. Segundo subponto, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca no novo templo. Ezequiel 40, versículo 1 até o capítulo 43, versículo 12. A nova forma de adoração a Deus, Ezequiel capítulo 43, versículo 13 ao versículo 46 ao 24. E a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Ezequiel 47, do 1, versículo 1 até o capítulo 48, versículo 35.
Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 5, anunciado pelos profetas, Ezequiel 37, 22, Ezequiel 23 e Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4, Isaías capítulo 11, versículo 6 a 8. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais, tá vendo? Como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? O incenso representa as nossas orações, né? Salmo 14, versículo 1 e 2. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo, João 8 e 12. A era messiânica era marcada pela presença real e literal de Cristo. Será marcada pela presença real e literal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 5, é claro, porque ele foi quem fez o sacrifício. E no milênio, a presença dele vai ser literal. Não vai ser a presença do Espírito Santo, mas Cristo vai estar na terra. Ele vem reinar na terra, no seu reino milenar. Terceiro subponto, um ritual diferente. Sem a arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias capítulo 3, verso 16. Veja, a arca já não estava mais presente. E Deus deixa bem claro que não há necessidade mais da arca. Né? Por isso que ele diz, isso não se fará mais. E é tão tal que a Bíblia diz que ele proíbe fazer novamente uma arca semelhante à que já existiu. E muita gente tem feito por aí, botando nos seus tempos lá uma arca, como se fosse a arca da aliança. Mas Deus diz que não faz necessário mais da arca da aliança. Que a nova aliança agora é quem? É Cristo. Ele é a nossa nova aliança. Então não precisa mais da arca da aliança, que a arca da aliança agora é Jesus. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, segundo as Crônicas 35 e 3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 22, Levítico 16 e 2. E foi confeccionada pelo israelita por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 10 a 16. E Êxodo 37, versículo 9. É claro, quem ordenou fazer a arca foi quem? Foi Deus. Todas as dimensões da arca, toda a ornamentação da arca, quem mandou foi Deus. Mas só que agora não faz mais necessário. Porque a nova aliança agora é quem? Cristo. Ele é quem é a nova aliança. Quarto ponto, como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. Ezequiel 43, versículo 18 a 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Hebreus capítulo 9, versículo 10 a 15. E Hebreus capítulo 10, versículo 4 e o versículo 8. O apóstolo Paulo usa uma metafórica. Paulo usa uma metafórica de linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 9, 3, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. E Filipenses 4, 18. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio, em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, Mateus capítulo 26, 29, ou no reino de Deus, Marcos 14, 25. Tá vendo? É só uma metáfora, né? A gente sabe que Cristo já cumpriu tudo. Todos os rituais, quem cumpriu foi ele. Terceiro ponto, a santidade e a glória. Primeiro subponto, a glória de Deus volta ao templo. Ezequiel 43, versículo 5. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 a 3. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Verso 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35.
e com o rei Salomão na inauguração do templo consagrado a Deus, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Ele viu da mesma forma que aconteceu, né? Porque agora é uma visão diferente. Agora é um reino milenar. Agora é um reino de Deus. O retorno da glória de Yahvé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Tá vendo? Por isso que ele estava vendo isso. Porque Deus estava retornando para o meio do povo. Ele tinha ido, mas agora a visão dele mostra Deus retornando para o meio do povo. A identidade do guia celestial. Ezequiel 43, versículos 6 e 7. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta, um homem se pôs junto a mim, verso 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Tá vendo? É o trono de Deus ali. Ele está vendo o próprio Deus. Que diz o quê? Que ali é o trono dele. E aonde ele vai colocar a planta do lugar da planta dos pés, e onde habitará no meio dos filhos de Israel. E ninguém mais contaminará o seu santo nome. Terceiro subponto, aí, como revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Terceiro subponto, santidade para sempre. Ezequiel 43, versículo 8 e 9. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Verso 7. A santidade de Yahvé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. É claro, Deus exige o que de nós? Santidade. Santidade. A Bíblia deixa bem claro. Sede santo, porque eu sou santo. Por isso que ele diz, a santidade de Yahvé é um dos seus atributos mais solenizados na Escritura. E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isaías 52, 1. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu entorno, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43, 12. Pronto, essa é a lei. Tudo ali, em torno do templo, em torno do cume do monte, é santo. E não vai entrar nada para contaminar mais aquele lugar. Para concluir, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, a razão pela qual a casa de Deus foi destruída. Tá vendo? A casa de Deus foi destruída por conta disso, por conta de abominações que estavam sendo feitas dentro do templo. Aí Deus se retirou e permitiu que o templo fosse derrubado. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que demonstra que Deus mostrou a Ezequiel em visão. É claro, quando Israel for restaurado, aí a glória de Deus volta. Isso que ele diz. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel. Tá vendo? Quando Israel for restaurado espiritualmente, a glória de Deus retorna. Ela foi, mas em breve ela estará retornando. Porque Deus ele não abandona seu povo. Deus ele está ali, sempre cuidando do seu povo. E no momento certo ele age. No momento certo ele vai agir em favor de Israel. No momento certo ele vai restaurar Israel espiritualmente. E a glória do Senhor retornará para estar com o seu povo. Amém?